Bom dia, a paz seja com todos. Vamos dar o início nesta manhã do nosso Dividindo o Pão, tá? E são 9h37. Vou estar então a partir de hoje dividindo aqui a mensagem que foi trazida no domingo sobre Ageu, o livro do profeta Ageu. Ele tem 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Ontem nós tivemos também um bate-papo, um papo da mensagem, eu e a irmã Tereza. Espero que vocês tenham assistido e que ali também tenha ficado um esclarecimento, né, da mensagem de Ageu e o que ela traz também para os nossos dias. Então é isso que eu quero estar falando aqui nesta manhã, nesse Dividindo o Pão. Quero convidá-los a orar comigo nesse momento. Vamos orar e agradecer e pedir que Deus esteja nos abençoando através da sua palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez por esta manhã. Peço que o Senhor nos abençoe nesse compartilhar, nesse dividir da tua palavra. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem: a igreja como casa do Senhor. E aí eu quero fazer dar um enfoque no verso 2, melhor dizendo, do capítulo 1 de Ageu, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, Deus diz aqui através do profeta Ageu que o povo diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir, o tempo em que a casa do Senhor deva ser reconstruída. Então Deus faz um apontamento para o povo que estava vendo o templo de Salomão, lá em Judá, em Jerusalém, o templo que havia sido destruído pelos babilônios, destruído, e que eles não se importavam com o que estavam vendo. E diziam, Deus está dizendo aqui, não chegou o tempo, a gente ainda vai fazer isso, a gente vai reconstruir, mas ainda não chegou o tempo, porque eles estavam preocupados com os seus próprios interesses. E aí, eu quero nesse Dividindo o Pão, justamente colocar o conceito de templo aqui. O conceito de templo no Antigo Testamento, ele é um conceito que, embora traga uma perspectiva de uma unidade unitária, eles iam reconstruir um templo, o Templo de Jerusalém, ele traz a ideia, e esta é a ideia de Deus para com o seu povo, de ajuntamento do povo, de unidade do povo, de uma reunião, né, em prol de uma edificação, em prol de uma construção, em prol de algo que estava destruído e precisava reconstruir, precisava ser refeito. Ali fazia parte da identidade do povo, e isso certamente também dava um ânimo para o povo, dava para o povo uma moral, né, como a gente diz aí, para que o povo então vivesse mais fortalecido, inclusive. Bom dia, mãe, a paz. Então, o que acontece? A gente, dentro desse conceito de templo, que é bem ampliado no Antigo Testamento, e a gente vê isso no Salmo 123, que diz que a ti que habitas nos céus eleva os meus olhos, que diz ali que os céus é a habitação de Deus,
Em Isaías 66 diz que, no verso 1, que a terra faz parte da casa de Deus, do templo de Deus. Então, céus, terra, né? As famílias, né? Quando então Josué diz lá no seu livro, né? Livro de Josué, no capítulo 24, 15, diz que ele e a casa dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui também a família, o conjunto, a coletividade da casa então de Josué como servindo ao Senhor. Então, a casa de Josué se transformou em casa de Deus. O conceito é amplo. Em Isaías 66, Deus vai fazer uma pergunta lá, né? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Então, enfim, mas as pessoas, né, na época do Antigo Testamento, e mesmo hoje, né, querem construir um local para ser a casa de Deus. Mas a gente vê que casa de Deus tem um sentido muito amplo. É a terra, os céus, né, as famílias e a comunidade, né, e até mesmo no Novo Testamento nós vamos ver então que chega a um valor unitário, que é a pessoa. Quando então o apóstolo ensina para a gente lá em Coríntios, não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo, onde então Deus passou a habitar em vocês, né? O corpo de vocês, ele diz também em 1 Coríntios 12, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente os membros. Não, já aqui é o conceito de igreja, mas em 1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quando a gente observa esses conceitos bíblicos do templo e a casa de Deus num sentido amplo, não podemos confundir com panteísmo, né? Deus está em todas as coisas. Não. O que a Bíblia nos diz é que Deus, ele habita na terra, habita nos céus. Então Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. É esse o conceito. Mas o desejo de Deus é justamente aqui, né, alertar por uma reconstrução do seu templo. E reconstruir o templo de Deus naquela época era trazer as pessoas a um ajuntamento, a uma união, a uma unidade construtiva. E aí a gente, pegando essa ideia, nós começamos a perceber que os céus, a terra, a nossa sociedade, a nossa família e até a pessoa individualmente, né, nós como seres humanos individualmente, muitas vezes está degradado, está destruído, está em condições de miséria. Olha só, Deus então, ele é ecológico, Deus então trabalha para uma reconstrução de vidas. Ele traz justamente essa ideia. Então, não podemos aqui estar como o povo na época de Ageu, dizendo, olha, ainda não é tempo que a casa do Senhor deva ser reconstruída. Quando nós dizemos isso, né, pegando essa ideia de amplitude, nós estamos degradando o próprio mundo. Não é tempo da gente pensar na questão ecológica, não é tempo da gente pensar aí no desmatamento, não é tempo da gente pensar que estamos poluindo tudo e que a água pode acabar. Não é tempo, não. Vamos cuidar das nossas coisas. Olha só, estamos então vendo a destruição, mas não ouvimos
a voz de Deus que muitas vezes está aí ecoando em pessoas que nem creem em Deus. Né? Que tem outros deuses, talvez, né? Mas que por ser humano, criado, imagem, semelhança de Deus, olha só, traz consigo, né, esses valores. Traz consigo esses valores. Por isso que a Bíblia aponta que Deus pode falar até por meio daqueles que não creem nele, pelos ímpios. Né? E nós, e você, e os crentes. Então, vemos manifestações como daquela Índia, Sai, lá na COP26, que falou muito bem, falou em inglês, ali falando sobre a questão do desmatamento e a proteção das nossas florestas. Os índios estão inseridos nas florestas. Né? O projeto que ela tem, juntamente com o pai dela, já um projeto de anos, é da floresta em pé, e que a floresta em pé, ou seja, a floresta viva, ela é capaz de produzir vida e produzir também para a economia, produzir coisas que vão trazer benefícios econômicos, né, para os indígenas, para a própria floresta, para o Brasil, mas sem destruir, sem que a floresta seja destruída. Olha só, vozes se levantando. Então, não podemos dizer que não é tempo de reconstruir, é tempo de reconstruir o templo de Deus, a casa de Deus nesse sentido amplo, da terra, dos céus, com a diminuição da poluição, lugar onde nós vivemos mesmo, a unidade das famílias, né? E aí chegamos na unidade do indivíduo, que precisa ser reconstruído. Precisamos olhar esta reconstrução, como estamos vivendo, e precisamos entender, né, a diferença aqui entre templo e igreja, né? Porque a pessoa individualmente que é colocada no Novo Testamento, né? O conceito de templo no Novo Testamento, ele traz o conceito, é o único lugar que traz o conceito de templo, casa do Senhor, pelo apóstolo Paulo. Ele vai entender isso como o ser humano, que ao crer em Cristo, ao crer em Deus, recebe o seu Espírito para habitar na sua vida. E aí então, também o cuidado para conosco mesmos, né? Com a nossa vida espiritual. Esse conceito de templo, então, que do Antigo Testamento, que busca uma unidade, que busca um ajuntamento de pessoas para a reconstrução, um ajuntamento do povo, do governante, do sacerdote também, para a reconstrução de algo, que era o templo de Jerusalém, ele deve ser expandido para a nossa vida hoje. Deus deseja que nós vejamos o que está sendo destruído, o que está sendo destruído no nosso planeta, devido ao consumo excessivo, devido a vários, né, a um determinado individualismo que vivemos. Não queremos saber, não quero saber disso agora, eu quero viver, não importa. Então, justamente esta ação individualista é que traz destruição, e que eles estavam vivendo. Lendo o livro de Ageu, Deus vai dizer: olha, vocês estão aí ajuntando, querendo, se preocupando com a própria casa de vocês somente, mas vocês não estão vendo o meu projeto de vida, que é coletivo. Quanto mais individualistas somos, mais consumidores nos tornamos, e não vemos, né, o que está à nossa volta e o que está acontecendo. E muitas vezes nem ligamos para isso, mas o que está acontecendo é justamente destruição, e que não nos damos conta de que contribuímos para essa destruição. Olha só, então Deus alerta: é tempo de
reconstruir a casa do Senhor. É tempo de buscar aí se aliar a esta ideia de proteção ao meio ambiente que nós vivemos. Deus criou os céus e a terra, pertencem a Ele, casa dele, mas Ele alerta, olha só, nós vivemos aqui, alerta para nos voltarmos para isso, nos voltarmos para um ajuntamento, uma conciliação da nossa casa, da nossa família, no amor, para que os ajuntamentos também, e aí a gente entra no sentido de igreja aqui, né, que não é individual, que também é coletivo, somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, mas coletivamente é que somos igreja. Esse conceito de igreja é o Novo Testamento que traz, e o que é a igreja do Senhor? É a coletividade daqueles que servem ao Senhor. E se a igreja do Senhor está dividida, ela não vai construir nada. Se está buscando somente os seus próprios interesses, está buscando a Deus, para que Deus então o ajude a realizar as suas conquistas individuais apenas, está fora do projeto de Deus, que é o projeto de ajuntamento, o projeto de construção. A construção se dá quando há então uma unidade de pensamento. É só a gente ver na antiguidade, né? As grandes pirâmides lá, quando vemos, algo, e outras construções só puderam ser feitas porque havia então uma direção, um ajuntamento e um pensamento. E agora precisamos, através desta reflexão que Deus traz aqui, que o povo está dizendo, olha, não é tempo de reconstruir, e que Deus vai dizer, através do profeta Ageu, é tempo de reconstruir sim, né? Porque está destruído, vocês não estão conseguindo ver. Então precisamos ver que as coisas que estão à nossa volta, que estão destruídas e que precisam ser reconstruídas. É incrível, olhando essa questão da natureza, durante a pandemia, né, esses 2 anos, e principalmente no primeiro ano que ficamos mais em casa, né, em que ficamos mais aí sem poluir tanto, sem uma movimentação humana pelo mundo, como que a natureza se recuperou rapidamente. Como que, não sei se vocês viram algumas coisas aí pelas redes sociais, pela internet, animais que não chegavam em determinados locais aparecendo, na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Então os golfinhos, tartarugas, olha só, por uma parada, né, não parada total, porque não dá para se parar total, mas uma parada assim drástica de 1 ano. E a natureza já se recuperou. Então o que nós precisamos fazer? Vai parar tudo? Não, mas devemos ter esta conscientização. E a palavra de Deus nos traz. Olha só como Ageu, e essa palavra ela é atual para os nossos dias. Deus está dizendo, vocês dizem, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. E quando eu digo casa do Senhor, aqui precisamos ver esse sentido que Deus dá, um sentido amplo, e o sentido que traz justamente a união das pessoas, a unidade em prol de coisas construtivas. Em prol de coisas construtivas. Então, se o teu desejo é justamente você ver o que está acontecendo com a natureza, e você tem então medidas, né? Você faz medidas pequenas que sejam, mas que contribuem, como por exemplo, essas que não são ensinadas, de separar o lixo orgânico do lixo reciclável, e em muitos condomínios, em muitos locais, essas pessoas que recolhem o lixo, elas já vão estar com um trabalho já aí quase que feito, né? Vai ser mais fácil, e aí vai ser então melhor, né? Porque o trabalho vai se tornar mais rápido, para que
que haja então a reciclagem desses produtos e tudo mais, e haja uma contribuição para uma diminuição na poluição do nosso planeta, seja pelo lixo, seja por outras coisas, outros fatores. Né? Quando se incentiva você eu trabalho perto de casa, então eu vou de bicicleta, eu vou caminhando, eu vou usando outros meios de transporte menos poluentes. Olha só, se você é tocado por isso, você está em consonância com essa palavra aqui de Deus, no qual Deus diz que você tem uma consciência de construção e reconstrução da casa de Deus. Quando então você procura trazer o amor e a unidade da sua família, em detrimento das diferenças, você está reconstruindo casa de Deus no amor. Olha só. Tá? E quando você então na sua vida para pensar como está o teu relacionamento com Deus, você está reconstruindo e buscando uma reconstrução do templo do Espírito Santo, na casa de Deus, no qual você foi constituído, quando então creu em Cristo Jesus, né, como Senhor e Salvador na sua vida. E aí então Deus veio fazer parte da tua vida para te ajudar, te auxiliar, né, com o seu Espírito Santo. E olha só, e a promessa de Deus é a vida eterna. Essa promessa de Deus é a promessa de ajuntamento dos santos. Deus, ele promove e quer que justamente haja uma unidade de pessoas, haja um ajuntamento mais no amor, não um ajuntamento individualista. Né? No Apocalipse, olha só, Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para sempre, para todo sempre. Amém. Então, aqui João, no Apocalipse, está dizendo que Jesus, pelo seu sangue, ele nos constituiu reino. Reino não é individual. Reino é coletivo. Mas ele nos constituiu sacerdotes. Olha que interessante. Sacerdotes é individual, né? Mas muitos sacerdotes. Sacerdotes, por que sacerdotes? Né? Para o seu Deus e Pai, porque se habita o Espírito Santo em cada um que recebe a Deus, a Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, Deus passa a habitar na sua vida através do seu Espírito. E aí, cada um tem uma responsabilidade de ser o seu próprio sacerdote de Deus na sua vida. E ser sacerdote de Deus na sua própria vida é observar a palavra de Deus. Observando a palavra de Deus aqui, nós vemos em Ageu que o que Deus busca é um adiantamento do povo, cuidar das suas coisas, adorar a Deus, construir, trabalhar para uma construção e não por uma destruição, é estar adorando a Deus. E aí, como somos sacerdotes individuais, né, na nossa vida como templo do Espírito Santo, precisamos entender que a igreja do Senhor não é individualizada. Eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, mas você não é igreja. Você não é a igreja, você não é igreja, não, porque a igreja tem este significado, o significado de coletividade. Né? O texto bíblico nos explica isso, o apóstolo nos explica, né? Em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês
são o corpo de Cristo. Vocês são. Então, somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Isso que a igreja é. Então, ele diz aqui, continuando o verso 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios, e individualmente membros desse corpo. Você individualmente é templo do Espírito Santo, mas individualmente você não é igreja. Você é igreja quando você está unida ao corpo de Cristo. Quando você está unida ao propósito de Deus de construção em unidade, em amor. Então, é tempo de revermos também o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Se estamos buscando a Deus num ajuntamento de pessoas, mesmo que seja aqui como estamos fazendo, se esse ajuntamento é em prol de algo apenas individual meu, né, de conquistas individuais, ou se esse ajuntamento é em prol de um entendimento das coisas de Deus, nesse ajuntamento de coletividade para a construção. E olha só, Deus nos aponta isso. A minha casa está precisando de reconstrução. E muitas vezes, então, nesses vários sentidos, a casa como céus e terra, como o povo, como as famílias, como o indivíduo, precisa ser reconstruído. E a igreja também. Qual é a reconstrução da igreja? É a reconstrução desta ideia do coletivo de Deus e não da individualidade. E não do pensar em si mesmo. Deus fala lá em Ageu, vocês estão dizendo o seguinte, não, a gente vai deixar para lá aí essa reconstrução porque a gente está pensando, porque Deus fala assim, que vocês estão preocupados somente com a casa de vocês. É preciso olhar então a igreja, né? E aí trazendo para o conceito de igreja, justamente como algo coletivo. A igreja, ela constrói e deve construir os templos de Deus, reconstruir os templos de Deus. E nessa reconstrução dos templos de Deus, quando nos reunimos como igreja, numa coletividade, Deus trabalha individualmente no templo de cada um, de cada sacerdote, né? Formado aí através de Jesus, pelo sangue de Jesus, que trouxe cada um que creu nele para integrar ao reino dele e ser então participante do seu reino, das coisas do seu reino, mas em coletividade, com um pensamento direcionado pela sua palavra, né? Em amor, em paz, em justiça, naquilo que Deus então ele tem como plano para a construção. Então pense nisso. Deus quer construir. Você às vezes você pensa, tem algo que você precisa reconstruir. Deus propõe então para a nossa vida reconstruções, não somente reconstruções, mas reformas diárias, né? O que não deixa de ser uma reconstrução ou uma construção. Então, não coloque em seu coração, né, que não chegou o tempo de determinadas coisas, de reconstruir algo que venha a ser benefício para os céus e a terra, né? Algo ecológico, algo que seja em benefício de reconstrução da união da sua família, da união do seu grupo, da união das pessoas, no amor em Cristo Jesus. Isso é reconstrução em Deus, isso é proposta de Deus, isso é proposta e plano de Deus que nós vemos no próprio Jesus, que traz, né, esse resumo do Antigo Testamento, né, da lei e dos profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e semelhante a este mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes é difícil, né, no mundo que nós vivemos, mas Deus nos chamou para termos essa visão dele, porque a visão de Deus, ela é
da coletividade. Da coletividade. Então quero aqui agradecer a todos que estão participando, aqui a senhora Marinho, a esposa do nosso irmão Anderson, minha mãe, Tereza, Felipe, Fernando. Pense isso. Pense no que Deus então tem aí como proposta de reconstrução. Precisamos olhar para a construção e reconstrução e atentarmos para aquilo que está destruído. Tá? E essa construção, ela vai além da tua vida individual. Ela é coletiva, para a tua família, para o grupo, para a sociedade, para a terra, para o planeta. Quero orar mais uma vez para agradecer. Pai, mais uma vez te agradeço por cada vida aqui presente, por essa palavra de hoje, se dividir do pão, que sejamos alimentados e que tenhamos então o direcionamento do Senhor para uma reconstrução a cada dia na nossa vida. Obrigado, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amanhã quero convidar vocês para as 9h37 também. Eu vou estar falando sobre mais uma bem-aventurança, né? O projeto de Jesus, de reino de Deus, tem fundamentos, tem um fundamento. Ele traz 8 fundamentos deste projeto de reino. Precisamos conhecer através das bem-aventuranças que Jesus traz. Então, amanhã estarei falando sobre mais uma bem-aventurança, às 9h37. Esteja comigo. Que Deus abençoe. Tenha aí um ótimo dia no Senhor. E aguardo você amanhã, às 9h37, para então compartilharmos mais um pouquinho da palavra. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana.